Tem uma senhora que estava viajando no avião, uma senhora idosa, mas cheia de Jesus. E ela começou a ler a Bíblia lá durante o voo. Ela não sabia que ao lado dela, o homem que estava sentado era um ateu. E ele começou a olhar de uma forma muito crítica o fato que ela estava lendo a Bíblia. Ele disse: mas a senhora acredita mesmo nesse livro? Ela disse: eu acredito sim, é a palavra de Deus. Ele disse: mas a senhora acredita em tudo que está escrito aí? Ela falou: até nos mapas, tudo. Aí ele disse: mas e aquela história? E aquela história na Bíblia que fala que o Jonas foi engolido por um peixe enorme, por uma baleia. A senhora acredita? Ela disse: eu acredito. Mas como que ele sobreviveu 3 dias na barriga desse peixe enorme ou dessa baleia? A senhora acredita mesmo que ele foi engolido pelo um peixe grande, ou pela uma baleia? A senhora acredita nisso? Ela falou: olha, se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu ia acreditar. Aí ele disse: mas me diga uma coisa, então, como que ele sobreviveu 3 dias na barriga desse peixe grande sem morrer? Ela falou: não, aí agora o senhor me pegou, eu não sei, mas quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para o Jonas. E aí ele falou assim, de uma forma cínica e crítica, ele falou assim: e se o Jonas não estiver no céu? Ela disse: bem, aí ele está no outro lugar, o senhor que vai ter que perguntar para ele. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que alguns talvez já ouviram. Sei que você não vai importar ouvir de novo, porque a repetição é o segredo do aprendizado. Mas é uma palavra em cima do tema que o pastor falou sobre, voltando à essência. Ele queria que eu compartilhasse sobre essa importância da comunhão. E eu intitulo essa palavra purê de batatas. E originalmente eu havia aprendido muitas coisas dessa palavra com outros homens de Deus, mas o Espírito Santo foi colocando em nós não somente algumas outras verdades, mas também a experiência há muitos e muitos anos. Agora, se eu fosse te convidar para comer um delicioso purê de batata comigo, e eu te desse um prato com um garfo, e aí eu te falasse: pode vir se servir. Só que você vem para se servir, para pegar o purê de batata, e você vê que só tem um saco cheio de batata crua com casca. Batata crua ainda com casca. Talvez você diria: pastor Eibe, não vai dar para comer purê de batata. Mas por quê? Purê de batata não é feito de batata? Mas essa batata está crua, está com casca, não é purê de batata. E aí que está o grande problema. Com muitos grupos pequenos ou células, a igreja às vezes até tem células, às vezes até tem grupo pequeno, mas é um saco de batata. Pessoas se reúnem, ficam olhando na cara do um do outro, é meio desconfortável, estuda a Bíblia, entre aspas e tal, canta um pouco, depois volta para casa. Não é um delicioso purê de batata, é só um saco de batatas. E é interessante porque quando eu estava pastoreando em Santarém, muitas vezes quando um membro mudava para outra cidade do Brasil, hoje em dia não, se o membro for compromissado com Jesus, a gente fala: ó, se você está indo para alguma cidade onde não tem uma igreja nossa lá, você já pode começar uma igreja através de uma célula na sua casa e assim por diante. Mas naquela época eu falava assim para os membros: não, lá naquela cidade nós não temos igreja, então você pode procurar uma boa igreja que pratica células, congrega lá. E às vezes o membro ligava de volta. Várias vezes esse tipo de coisa aconteceu. Eu ligava de volta e falava: pastor, estou numa boa igreja, uma igreja muito legal, tem células, mas pastor, não tem nada a ver, pastor. As células são muito diferentes. Não tem nada a ver, pastor. E aí eu comecei a entender
que muitas igrejas, mesmo tendo células, não estavam praticando o princípio bíblico da igreja na casa, do verdadeiro purê de batatas. E eu comecei a voltar a fita e lembrar como eram nossas células em Santarém, antes dessa visão tomar conta da gente. Antes dessa visão do purê de batatas, nossas células, muitas delas eram desse mesmo jeito, só um saco de batata. Era uma coisa meio, sabe, difícil, meio sem graça, meio assim, penosa. A pessoa ia meio por obrigação, meio por compromisso, mas não porque era algo delicioso. E eu lhe digo de verdade, isso aqui é profundo o que eu vou dizer. Você talvez não é nem o líder da célula, mas se você for membro de uma célula, membro atuante, e você ajudar o seu líder a colocar em prática esses princípios do purê de batata, é impossível aquela célula não deixar de ser sem graça e se tornar super deliciosa, atraente, impressionante, porque é um princípio bíblico. É muito, muito, muito forte. Assim que nós chamamos de célula, outros chamam, lá em São Paulo nós chamamos de life group, outros chamam de outros nomes. O nome não tem nada a ver, o que é importante é o princípio bíblico das igrejas nas casas. E a igreja primitiva reunia assim. O que muita gente não sabe, que tem 5 livros no Novo Testamento que falam sobre as igrejas nas casas. 5 livros no Novo Testamento. O livro de Atos fala muito. O livro de Romanos fala muito. 1 Coríntios fala sobre igreja na casa. Colossenses fala sobre igreja na casa. E Filemão fala sobre igreja na casa. E 5 livros falam diretamente sobre igreja na casa. E tem outros livros do Novo Testamento que falam indiretamente. Por exemplo, lá em Timóteo e Tito, quando fala que o pastor, o presbítero, deve ser hospitaleiro, dizem os teólogos que a razão que ele tinha que ser hospitaleiro é porque era esperado de um presbítero abrir a sua casa para ter uma célula, uma igreja na sua casa, tinha que ser hospitaleiro. Lá em 2ª Epístola de João fala que assim, nem é para receber em sua casa alguém que não traz essa doutrina. Ele não está falando que você não pode receber alguém assim, para tomar um cafezinho na sua casa. Ele está falando sobre, porque a casa que fala era onde reunia a igreja, na célula, e não era para deixar aquela pessoa herética falar heresia lá, né? Falar heresia. Então isso é muito, muito forte. Agora, veja bem, vamos ler de novo o nosso texto básico dessa conferência. O pastor já leu, eu vou ler todinho do versículo 42 a 47 na palavra de Deus. Atos 2, 42 e 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então essa palavra, eles se dedicavam, também é traduzida em outra tradução, eles perseveravam. Em outras palavras, se dedicavam com afinco, com perseverança. Você vê 4 áreas que a igreja primitiva se dedicava. Ela perseverava em 4 coisas. Eram quatro bases, colunas fortes que sustentavam a igreja primitiva. A primeira, o pastor já falou. Que palavra poderosa, por sinal, que o pastor Marquinho trouxe em poucos minutos, mas explodiu, né? Foi muito poderosa a palavra. Parabéns, viu, pastor? Aliás, pastor Marquinho e pastor Ana são mega top das galáxias, né? Dê uma forte salva de palmas para Jesus aí. Glória a Deus. E ele falou sobre essa primeira área, que é a doutrina dos apóstolos, ou o ensino dos apóstolos. Segunda coisa, a comunhão, que no grego é a palavra koinonia, muito profunda essa palavra. É nessa que nós vamos aprofundar agora, tá? A terceira, o partir do pão, que é muito parecida com a segunda, porque o partir do pão fala assim, não só da ceia do Senhor, mas da refeição ágape que essas igrejas nas casas
celebravam, elas tinham um grande ajuntamento de panela, e eles comiam muito juntos mesmo. Então, olha só, isso é a terceira, e a quarta são as orações. Então você vê que das quatro, duas têm tudo a ver com a igreja na casa, né? Uma era o ensino dos apóstolos, outra era as orações, mas a segunda e a terceira tem tudo a ver com isso que eu vou falar aqui, do purê de batata, com purê de batata. Aí olha o resultado da igreja primitiva: perseverar e se dedicar com afinco nessas quatro coisas. Olha o resultado, versículo 43 em diante. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eu vou continuar a leitura, mas veja bem, muito milagre estava acontecendo, muitos sinais. Uma igreja que pratica isso, ela tem como uma constância muitos milagres, muitas coisas maravilhosas acontecendo. Eu estava viajando e ouvindo os próprios pastores de igrejas no país muçulmano me falando: rapaz, muita visão de Jesus. Muito muçulmano está convertendo a nossa igreja porque eles estão tendo visões de Jesus. Aí tem uma igreja lá no país muçulmano, isso é uma história verdadeira. Aquela igreja tem o mais último que eu soube, hoje ele deve ser bem maior do que isso. É uma igreja meio escondida, meio subterrânea, porque é um país muçulmano, mas ela já tinha mais ou menos 1000 pessoas. Hoje ela já deve ser bem maior ainda, porque o que tem de muçulmano convertendo, irmão, não está no gibi. É impressionante. E essa igreja de ex-muçulmanos, 90% dela são muçulmanos que converteram porque tiveram uma visão de Jesus. Olha só, 90%. E uma das visões muito repetidas que vários muçulmanos tiveram é uma visão mais ou menos assim: Jesus aparece para o muçulmano, porque durante o mês de Ramadã eles estão jejuando, e a oração que eles fazem é: eu quero saber a verdade, e jejuam e ficam jejuando, e Deus, quem busca com sinceridade, aí Jesus aparece, e Jesus fala assim: eu sou Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quiser saber mais sobre mim, aí fala o nome do pastor, procura o pastor fulano, e dá o endereço da casa dele. Jesus dá o endereço. Aí a pessoa anota o endereço que Jesus deu e vai procurar. Aí bate na porta lá. Aí o pastor abre a porta: o senhor que é o pastor fulano? Sim. Jesus me deu o seu endereço, falou que era para falar com o senhor. Aí ele diz: ah, tá, mais um, pode entrar. Mas muita gente tem convertido assim. E eu viajando, né, pelos países muçulmanos, falei assim: pai, isso tem que acontecer mais no Brasil também. Eu queria que também mais pessoas tendo visão de Jesus. Rapaz, não foi que começou a acontecer? Eu estava pastoreando em Fortaleza, hoje eu estou em São Paulo, né, mas eu estava em Fortaleza na época. Aí os irmãos chegaram para mim e falaram: pastor, um casal intelectual que tinha mudado de São Paulo para Fortaleza e estavam supervisionando muitas células. O casal chegou para mim e falou: pastor Eibe, muitas coisas milagrosas acontecem na nossa igreja toda hora, o senhor sabe disso. Mas essa aqui a gente sentiu que a gente deveria te contar para o senhor saber o que está acontecendo. Eu falei: sim, me conta. Eles falaram: rapaz, pastor, uma célula nossa estava reunindo, eles adorando ao Senhor. Só tinha naquele dia 2 senhoras que ainda não haviam convertido. 2 senhoras, todo o resto era cristão. Durante a adoração, uma senhora começou a chorar porque ela viu Jesus. E a outra que também começou a chorar porque viu Jesus. Eram as únicas 2 que não tinham convertido ainda. Começaram a chorar: estou vendo Jesus, ai, ai. E é óbvio que todas as 2 converteram. Agora, eu falei: amém, acontece no Brasil também, em nome de Jesus. Não é só em país muçulmano. Aleluia. Olha para o seu vizinho e fala assim: vai acontecer na sua célula, em nome de Jesus. Diga: esse é o segredo de vermos mais milagres, de vermos mais visões. É quando a igreja primitiva pratica os princípios da palavra. Muitas pessoas querem os resultados da igreja primitiva sem colocar em prática os valores da igreja primitiva. Os valores têm tudo a ver com a koinonia, com a comunhão.
Que mais? Ele fala, muitos milagres aconteciam, versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Isso é uma garantia, é o segredo da garantia de uma família espiritual. As pessoas do mundo, elas estão morrendo de depressão, morrendo de desilusão, de solidão. Sabe por quê? Porque elas não têm família. Família toda despedaçada por divórcio, por falta de compromisso, por tantas brigas. A pessoa não tem uma família. E quando ela encontra uma célula que funciona como a igreja nas casas da igreja primitiva funcionava, onde todo mundo se ama, se doa e tira tempo junto um com o outro, a pessoa começa a chorar de alegria, porque finalmente ela encontra uma família espiritual. Ela fala, eu encontrei minha família. Ela nem converteu ainda, mas ela já está dizendo, encontrei minha família. Daqui eu nunca saio, daqui ninguém me tira. É um fato, é um fato. Esse é o segredo de garantir uma família espiritual para todos. Que mais? A Bíblia fala assim, versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Sabe por quê? As pessoas não sabem hoje como cultivar relacionamento. Não sabe. Você nunca vê na universidade um curso como resolver conflitos e restaurar relacionamentos. Não tem. Por isso que aquele doutor de psicologia, de sociologia, o cara tem não sei quantos PhD, mas o casamento está tudo destruído. O cara é para ser professor de psicologia, de sociologia, para ele ensinar as pessoas como ter uma família ajustada, e nem ele sabe como ter uma família ajustada, porque não sabe como se relacionar, não sabe pedir perdão, não sabe se humilhar, não sabe restaurar relacionamentos. Sabe por quê? Só tem um lugar que realmente sabe esses princípios, é na igreja do Senhor Jesus. Então é o nosso dever, dentro dessas células, não estou falando um saco de batata, estou falando um delicioso purê de batata. É lá que a pessoa vai aprender, se humilhar, pedir perdão. Sabe, tem o que eu chamo um pseudo-cristianismo acontecendo. Pseudo-cristianismo não é o cristianismo autêntico, não é o cristianismo genuíno, não é o cristianismo bíblico, é um cristianismo pseudo, superficial, quase falso, porque a pessoa diz que ama Jesus, quer as coisas de Deus, mas só está atrás da bênção. Só está atrás da bênção. Então a multidão entra, multidão sai, mas não sabe gerar relacionamentos, não sabe pedir perdão, não sabe perdoar, não sabe conviver junto, e nem querem saber. Sabe por quê? Porque estão tão feridos e machucados que não acreditam mais, eles nunca experimentaram o verdadeiro cristianismo, onde tem relacionamentos profundos, amizades profundas. E por não ter relacionamentos profundos, eles estão em depressão, estão em tristeza, porque a alegria verdadeira só vem através de relacionamentos profundos, primeiramente com Deus, depois um com os outros. Isso é o grande segredo. Que mais? Olha só o que ele diz: partiam pão em suas casas, comendo suas refeições juntos, com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E eu gosto na revista atualizada e fala assim: enquanto isso, o Senhor acrescentava. Eu gosto na revista atualizada porque fala assim: enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Você está vendo o quadro aí? O quadro é o seguinte: a igreja primitiva, ela focava nessa coinonia, nessas refeições, nesse amor, nesses relacionamentos, nesse cuidar um do outro. E enquanto eles focavam nisso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então você
não vê o quadro de que muitas, eu falo com muito carinho, não é o caso dessa igreja, graças a Deus, mas de muita igreja em célula por aí, que a pressão tem que multiplicar, vamos lá, tem que ganhar alma. E põe um 38 na cabeça do cara, multiplica, ganha alma, vamos lá. Meu Deus, na força do braço querendo crescer. A Bíblia fala, não, eles comiam suas refeições juntos, com amor, com coinonia, com alegria e simplicidade, cuidando um dos outros com amor e com carinho. Diariamente estavam juntos, no templo e nas casas. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Uau! Olha a promessa de Jesus em João 17. João 17, 20 a 23. E olha essa tradução do qual eu vou estar lendo aqui. João 17, 20 a 23. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, qual a diferença de um saco de batata crua com casca e um purê de batata? No saco de batata tem união, mas não tem unidade. Tem união, as batatas estão juntas, mas não tem unidade. As batatas estão juntas, mas separadas um do outro. Purê de batata, elas estão tão unidas que é impossível mais separar uma batata da outra. Mesmo que quisesse, não dá mais para separar uma batata da outra, porque formou uma só unidade. Por isso que ele diz, qual é a minha oração? Por todos esses, não só os meus discípulos, mas os que crerão por meio da mensagem deles, é para que todos sejam um. Diga, sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele diz, olha, quando se tornar um purê verdadeiro, um purezão, o mundo todo vai crer. É isso que Jesus está falando. Quando essas batatas individuais se tornar um só purê de batata, o mundo todo vai converter, gente. Uau! Para que o mundo creia. Olha para o seu vizinho e fala assim, você vai virar purê de batata. Aleluia. Olha só o que ele fala. Versículo 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse mesmo versículo ele diz, a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Diga, plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Qual é o grande erro da igreja hoje em dia? Ela está tentando gerar essa unidade na macro. Vamos fazer marcha para Jesus, dia da Bíblia, vamos unir as igrejas, porque Jesus falou que se tornar um, todo mundo vai crer. Então vamos unir. Estão tentando unir na macro, que não é errado. Eu apoio todos esses movimentos de unidade, mas não é assim o segredo. O segredo tem que primeiro consertar o DNA, é na micro, é lá na célula do corpo de Cristo. Uma vez que a célula se tornar um purê, aí o corpo local se torna um purê, depois a igreja da cidade se torna purê, depois a igreja global se torna purê. Então tudo começa consertando o DNA no nível celular, tá certo? Agora, como se tornar um? Como se tornar um? Em primeiro lugar, você sabe que com batata crua não dá para comer purê de batata. A primeira coisa que você tem que fazer é cozinhar a batata, tá certo? Então eu sei que tem muitas formas de fazer purê de batata. Eu vou dar uma versão bem abrasileirada de fazer purê de batata, porque americano tem outras formas que eles fazem purê de batata, tá certo? Mas eu vou te dar uma versão bem abrasileirada. Primeira coisa que você faz, depois de lavar bem a batata, ela ainda está com casca, mas está bem lavadinha,
é colocar ela dentro de uma panela com água e coloca a panela em cima do fogo. Então, ela precisa estar dentro de uma panela cheia de água. Tá certo? O que é a água? A água simboliza a palavra de Deus. Escuta bem. O que acontece? Uma batata crua simboliza um ser humano que ainda não converteu de verdade. Uma batata cozida simboliza um ser humano que já converteu de verdade, tá? Então, a batata que é crua, mas bem lavadinha, que está dentro da água, ela está sendo ensopada agora pela água. A água simboliza a palavra. Em Isaías 55:11, ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ele está se referindo e comparando a palavra com chuva, com água. E ele fala, essa palavra, ela vai ter sucesso. Aqui está o grande problema. Muitas vezes a gente procura ganhar nossos amigos para Jesus pela nossa própria inteligência, por ser muito inteligente. Por exemplo, talvez tenta ganhar seu vizinho. Vou só dar um nome para o seu vizinho, tá? João. Um dia você vê o João lá fora da casa dele. E aí, João, tudo bem? João, você já pensou nas estrelas? Alguém tem que fazer estrela. João, a ciência diz tal. E você tenta ser bem intelectual para ver se você convence o João para buscar a Deus. É errado isso? Não é errado não. Qualquer coisa que ajude o João a converter vai dar, é uma bênção. Agora, o segredo não é tanto você tentar convencer com argumentos fenomenais. O segredo é você soltar água na batata, porque é a água que amolece o coração da batata. A palavra tem algo milagroso nela. A palavra, quando ela entra, ela vai ensopando e amolecendo o coração daquela batata. A palavra, então solta a palavra. Então, vamos supor, um dia você está lavando seu carro, um sábado, à tarde você está lavando seu carro na frente da sua casa, e o João está lavando o carro dele também. E aí, João, tudo bem? Tudo bem. Ih, rapaz, o negócio, você está vendo o que aconteceu? O cara tal. Aí ele começa a falar dos problemas, disso, daquilo lá, enfim, da situação caótica, da economia, do dólar que subiu, qualquer coisa assim. Aí você fala, sabe, João, é verdade. A solução é a pessoa buscar a Deus. A solução até para o nosso país é buscar a Deus. E a solução para nossas vidas é buscar a Deus. Mas sabe, João, para chegar a Deus, o que Jesus disse? Está escrito lá na Bíblia, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus não disse eu sou um dos caminhos. Jesus disse eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só por Jesus, não é por religião, não é por igreja, é por Jesus. É a gente conhecer Jesus. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí você continua batendo papo com ele lá, ele dá tchau para você, ele entra na casa, coloca a roupa de jogar bola, que ele gosta de jogar uma bola no final da tarde, no sábado, e ele vai jogar bola. Enquanto ele está jogando bola, o que aconteceu? Você liberou a palavra em cima daquela batata. A palavra já está amolecendo o coração dele. Ele está jogando bola e está pensando, eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Posso passar a bola aqui? Eu sou o caminho. Porque a palavra não volta vazia. Diga, a palavra não volta vazia. Aí ele vai tomar banho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ele vai dormir aquela noite, eu sou o caminho. Ele não consegue dormir. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele pensa, próxima vez que o vizinho me convidar para a célula dele, eu vou. Aí ele consegue dormir. Porque a palavra já está amolecendo a batata, aleluia. Tá, então, primeiro ensopa com muita palavra. Em vez em quando solta um versículo, de uma forma muito amorosa. Porque a palavra é milagrosa. A palavra é milagrosa. Muita gente não confia na palavra como a gente deve. Mas a palavra é milagrosa.
e ela amolece a batata. Do seu parente, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, do seu colega de faculdade, a palavra é milagrosa. Agora, para cozinhar a batata não é só ela estar dentro da água. Ela também tem que ter o quê? O fogo. A panela está em cima do fogo. Agora, se a batata tivesse olhos, ela pode ver o fogo? Não, porque entre ela e o fogo tem a panela. Então ela nem tem que saber que tem fogo, ela só tem que sentir os efeitos do fogo. Então, o que é fogo? Fogo é a oração, fogo é o poder do Espírito Santo, fogo é você orar no Espírito Santo, é você fazer guerra espiritual. Então, você chega da vigília, em vez de você está lá meia-noite, 1h da manhã, gritando bem alto: Pai, faz a obra, todo demônio na casa do meu vizinho, sai! Ele vai achar que você é doido, vai chamar a polícia. Porque a batata não tem que ver o fogo, nem ouvir o fogo, ela só tem que sentir os efeitos. Eu e minha esposa, nós começamos lá em Fortaleza a orar para os nossos vizinhos. Orar. Agora em São Paulo, a mesma coisa, nossos vizinhos. Porque são 2 apartamentos por andar. E nós começamos a orar, sem eles saberem. Aí um dia desse a nossa vizinha já falou assim: vocês estudam a Bíblia, é? Qualquer um pode ir para participar? Olha só. Então, porque a oração faz efeito. Diga, a oração faz efeito. Então, quantas vezes, eu lembro lá em Fortaleza, um dia eu cheguei lá, nós estávamos em casa, tarde da noite, apenas ouvimos gritos. E alguém gritou bem alto: alguém vai morrer hoje nessa casa. Eu falei: pelo amor de Deus. E eu estendi minha mão, concordei em fé com minha esposa. Sem eles ouvirem, nós oramos baixinho, mas com muita autoridade. Eu amarro o espírito de morte e eu declaro a salvação para essa casa. Sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, a dona daquela casa foi na nossa igreja e entregou a vida para Jesus. Aí começaram a aplicar fé para o vizinho do outro lado. Aleluia. Aí a jovem desse outro lado também converteu. Aí tinha um casal, dono do supermercado pequeno lá, eles moravam bem nos fundos assim, de frente para outra rua. Eles também converteram, foi convertendo um por um. Aleluia. A oração tem efeito. Vai declarando palavras de fé, vai liberando, vai orando. É o fogo que vai cozinhar a batata. Amém? Muito bem. Agora, uma vez que a batata está bem cozida, ela já está pronta para fazer purê de batata, sim ou não? Não, porque ainda tem a casca. Então tem muito crente convertido mesmo, bem cozido mesmo, mas não está pronto para fazer purê de batata, porque ainda está com casca. O que é a casca? A casca é a máscara que a gente usa para disfarçar quem nós somos realmente. Então a pessoa: essa vida com Jesus está uma benção. É tudo falsidade. Ela não está bem, mas ela está dando de entender que está bem. Sabe o que eu falo para a pessoa? Você não tem que parecer tão espiritual assim não. Todo mundo sabe que você não é. Seja você mesmo. Tira a máscara. Agora, nunca você deve tirar a máscara de alguém. Isso é algo que ela tem que fazer. E você já notou que a batata, quando está bem cozida, algumas têm casca grossa, outras têm casca bem fininha. Algumas você vai apoiá-la para tirar a máscara, a casca, você só trisca nela e a máscara cai, a casca sai assim facilmente. É tão fácil tirar a casca dela. Tchum! Não é verdade? Outras, você tem que ir bem devagarzinho, senão vai ferir a batata. Você, lasquinha por lasquinha. Assim também, tem uns crentes, parecem tão espirituais, mas aquela casca tão grossa. E você tem que ir com muito jeito, porque vai levar talvez 1 ano para tirar toda aquela casca. Irmãos, vamos ser honestos. Todos nós já usamos muitas máscaras. Quantos casais, às vezes até de pastor, irmão. Até de pastor. Eu mesmo, quando eu era recém-casado, rapaz, a semana toda andando em amor com minha esposa,
pedindo perdão, ela pedindo perdão para mim. Mas quando chegava a noite da vigília, não sei o que era, que a gente costumava orar a noite toda, na sexta-feira à noite. Eu acho que o diabo não queria que a gente orasse a noite toda. A gente indo para a igreja, o pau quebrava no carro. É verdade. Às vezes eu tinha que parar o carro. Falei, amor, não vou chegar na igreja com a gente brigando assim. Nós temos que pedir perdão, vamos arrepender, para chegar, para poder ter a vigília. Porque eu não vou ser hipócrita. É muito feio hipócrita, gente. Tem gente que é assim, briga talvez com muito carinho que eu falo. Mas eu era um pastor, eu não podia chegar brigado. Mas às vezes um membro chega. Talvez você até estava brigando hoje, chegando para cá. Deus está falando. É verdade. Às vezes na ida para a igreja, o diabo é sujo. Você não. Olha, se você estivesse indo para o boate, estaria mil amores, mas está indo para receber a palavra que vai transformar a sua vida e fazer você prosperar, e tudo vai mudar para o bem na sua vida. O diabo solta o inferno em cima para ver se ele atrapalha o que você vai receber de Deus. Então a pessoa está indo para a igreja e brigando, o marido brigando, e a esposa cala a boca, já estamos chegando perto do culto. Tudo bem, mas depois a gente vai continuar essa conversa, viu? Depois nós vamos continuar. Aí chega no culto, paz, irmãos. Olhe para o seu vizinho e fala assim: até que você é uma batata abençoada, mas tem que tirar essa casca. E aí que vem, escuta bem, aí que vem o pastoreio profundo que acontece. E aí, irmãos, eu falo o seguinte: não existe hoje no mundo nenhuma igreja relevante ou moderna, não existe, que eu não conheço nenhuma igreja moderna ou relevante que não tenha algum tipo de grupo pequeno. Mas tem grupo pequeno que é só grupo pequeno, e tem outras que é o verdadeiro DNA da igreja no lar. E esse DNA da igreja no lar é que naquela célula, naquele grupo pequeno, existe discipulado de verdade, existe transparência, existe um cuidado pastoral que faz toda a diferença. Então, quando você se envolve, você fala assim: ah, pastor, mas a minha célula eu não vejo esse cuidado, esse amor, esse discipulado, onde todo mundo tira a casca. Deixa eu falar o seguinte: você não tem que ser o líder da célula para começar a praticar isso, para começar a vivenciar isso, para você cooperar com o seu líder. E você que é líder, você pode promover formas de fazer isso. Por exemplo, eu tenho uma célula na minha casa lá em São Paulo. Ela não para, em um ano ela multiplicou 3 vezes, 4 células em um ano. E agora, hoje é sexta, né? Antes de ontem estava lá, eu acho que tinha umas 40, 50 pessoas. É uma loucura, um problema sério, porque ela fica crescendo, cheio de empresário, coronéis e tanta gente. E aí eu tenho um bom problema, é um bom problema, aleluia, aleluia. Depois, amanhã à noite vamos orar para essa unção pegar em todos aqui, aleluia. Aí, veja bem, sabe o que a gente faz? A gente, lá na própria célula, agrupa em grupos menores para orar um pelo outro, para se abrir, porque no grupo grande a pessoa às vezes tem vergonha. A gente também vai e toma uma sopa junto, lá num restaurante com alguém, vai na padaria, toma um café com o irmão, e ele se abre, e vai se abrindo, e vai tirando a casca. É a coisa mais deliciosa, você saber que vai poder se abrir sem ninguém te julgar, sem ninguém te rebaixar, sem ninguém fofocar sobre você, porque todos nós somos falhos, todos nós somos falhos. É a maior hipocrisia quando a gente critica alguém da igreja que está em pecado, porque eu e você só estamos um Jesus de distância do inferno. Já pensou nisso?
É só pela graça de Deus que estamos onde nós estamos. Se não fosse pela minha... Irmãos, eu seria o maior hipócrita se eu olhasse com olhar crítico para qualquer irmão problemático. Sabe por quê? Porque eu fui problemático. Eu congregava anos e não vencia muitos pecados graves, como pornografia, namoro imoral. Eu era solteiro e eu não conseguia vencer. Alguém podia julgar e falar: você não era convertido de verdade. Eu era, rapaz. Eu sei que eu era. Mas eu faltava esse amor. Faltava tirar as cascas, as máscaras, ser tratado. Por isso que eu seria muito hipócrita se eu não acolhesse, se eu não amasse a todo mundo. Igreja é um grande hospital para cuidar dos feridos, começando com nós mesmos. E a célula, quando ela é uma célula de amor, de aceitação assim, sai da frente, ela vai crescer e multiplicar. As pessoas querem esse tipo de amor, de aceitação. Vocês estão entendendo? É muito precioso mesmo. Eu poderia falar muito sobre você, mas eu só te pergunto: você já tirou a casca? Já tirou a casca? Agora, uma vez que a batata está bem cozida, está tirada a casca dela, me responde uma coisa: já tem purê de batata automaticamente, sim ou não? Não. O que tem que fazer uma vez que ela está cozida com a casca tirada, para poder ter purê de batata? O que tem que fazer? Amassá-las juntas. E aí que é uma das coisas mais deliciosas da vida cristã. Uma das coisas mais deliciosas. Olha o que a Bíblia diz. Atos 2:44. Os que criam mantinham-se unidos. Outra versão fala assim: todos os dias estavam juntos. Toda hora juntos. Versículo 46. Todos os dias estavam juntos, no templo e nas casas, comendo suas refeições com alegria. Deixa eu falar uma coisa. Eu e minha esposa, quando nós casamos, até hoje, nós somos muito apaixonados um pelo outro. Já fazem mais do que 28 anos, a gente gosta de estar com o tempo junto. Gosta demais de fazer tudo junto. E a gente gostava tanto de estar junto. E nós dois, dedicados na obra. Ela é uma grande mulher de Deus, dedicada na obra até o pescoço. E quando a gente não estava com os pastores e na obra, então a gente gostava de tirar tempo com Deus e estar só nós dois. E um dia nós fomos refletir, fora nossos parentes, nossa família, nós não temos amigos super íntimos. Nem os pastores, nem meus copastores são tão íntimos comigo. Porque é mais, a gente reúne para falar da obra, para trabalhar junto, a gente ama um ao outro, mas não temos amigos íntimos. E nós começamos a refletir. E Deus usou várias experiências na nossa vida para nos mostrar o tanto que nós estávamos num pseudo-cristianismo. Um cristianismo que não era verdadeiro, que não era de conviver profundamente com os irmãos. Por exemplo, nós estávamos visitando algumas igrejas. Nossa igreja em Santarém ainda era bem pequenininha, né? E nós estávamos visitando algumas igrejas lá no sul do Brasil, na realidade, para ser honesto, em Goiânia, na época. E eu falando com alguns pastores lá, de uma igreja muito grande, de milhares de pessoas. A nossa igreja não era tão pequena naquela época, já estava começando a crescer, agora estou lembrando, já estava começando a crescer, mas não tinha essa comunhão, essa coinonia, não tinha esse purê de batata ainda. Por quê? Porque faltava em mim, faltava na minha prática. Olha o que aconteceu. A gente conversando com o pastor, e não era nem o pastor principal da igreja, ele falou: porque na minha casa, toda hora tem irmãos da igreja, dia e noite vive aqui na nossa casa, dia e noite, dia e noite. Aí eu e minha esposa falamos assim: ai, coitado de você. E ele continuou, ele falou: não, mas quando eu antes morava bem encostado na igreja, imagina uma igreja de 4.000 pessoas, e eu morava bem ao lado, então terminava todos os cultos, minha casa sempre estava lotado de gente. E eu e ela, todos dois falamos:
Ai, coitado, nós falamos até juntos. Parece que até a gente tinha ensaiado antes. Coitado de você. Parece que quase harmonizou. Coitado de você. Parece que era parece quase o cantor de, como chama? Sertanejo. Coitado de vocês. Aí sabe o que ele respondeu na maior naturalidade? Ele não estava querendo nos envergonhar, mas ele só falou de uma forma bem espontânea. Ele falou, não, mas eu e minha esposa, nós amamos isso. Nós amamos ter pessoas em casa toda hora. Aí eu e ela falando, amém. Mas depois, eu e ela, a gente foi conversar, nós falamos, amor, nós falamos um para o outro. Deu vontade da gente cavar um buraco e sumir, desenterrar. A gente ficou com tanta vergonha. E aí eu e ela falamos, nós estamos errados mesmo. Nós somos errados. Nós não estamos praticando os valores da igreja primitiva. A gente quer os resultados da igreja primitiva, o poder da igreja primitiva, os milagres da igreja primitiva, o crescimento da igreja primitiva, mas nós não estamos praticando os valores da igreja. A igreja primitiva, todos os dias estavam juntos, no templo e nas casas, todos os dias. Ai, meu Deus. Então, amor, nós decidimos, vamos fazer o seguinte, eu já tinha multiplicado várias células, e eu estava nesse momento congregando numa célula de empresários que eu havia começado e deixado um empresário liderando lá, mas eu estava congregando lá. Aí, nessa célula de empresários, nós falamos assim, vamos praticar isso lá, vamos praticar esse princípio do purê de batata, de tirar muito tempo junto, de amar um ao outro, de cuidar um do outro, de diariamente estar juntos, tomar café da manhã junto às vezes, outras vezes é um churrasco junto no almoço de domingo, outras vezes jogar um vôlei juntos. E aí eu e a Andréia, irmãos, nós tínhamos, escuta bem, a nossa igreja não era tão grande ainda, mas ela já estava talvez beirando 1000 pessoas, e eu ainda supervisionava já 50 outras igrejas da paz. Então eu me achava muito ocupado. E eu falei, vamos ser radical na nossa agenda, para isso funcionar, nós vamos ter que praticar. Todo dia da semana, exceto o dia da família, vamos estar junto com algum irmão da célula. Ou é um telefonema bem cumprido, que a gente vai investir na vida dele, ou estar junto com ele, convidá-lo para uma refeição na nossa casa, ou sair fora para tomar um café juntos, ou a gente vai fazer uma visita juntos, ou uma vigília junto, todo dia. A Bíblia fala todo dia, vamos praticar isso todo dia? Rapaz, irmãos, foi uma coisa radical. Minha esposa falou, eu topo. Falei, muito bem. Quando eu passei a visão para a célula, cheio de empresário, eu já tinha certeza que eu ia ouvir. Os empresários iam dizer, olha, eu tenho que levar filho para natação, tenho que levar filho para aula de música, aula de inglês e tal. Estou muito ocupado, minha empresa é muito grande, é muito trabalho, eu não vou dar conta. Eu já sabia que eles iam falar isso, e eu já estava preparado com a resposta na língua. Eu ia falar assim, eu desafio vocês, vamos comparar nossas agendas aqui, para ver quem é mais ocupado, sou eu ou você. E eu ia falar, eu ia provar para eles que eu era mais ocupado que eles, e que eu ia fazer esse sacrifício. Eu estava tudo preparado, porque célula cheia de empresário, lá em Santarém. Quando eu passei a visão do purê de batata, de viver junto, de estar juntos, de se amar, de tirar tempo praticamente diariamente junto, sabe o que eles falaram? Nenhum falou, eu não dou conta. Todos falaram, pastor, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. Sabe o que um dos empresários, novo curtido, falou? Ele falou assim, pastor, todo dia eu voltava do trabalho, chegava em casa, tomava banho, jantava, aí eu ia para o barzinho lá perto de casa, com meus amigos, e bebia cerveja, e a gente batia papo. Eu sei que não eram amigos de super confiança, mas pelo menos era uma coisa assim gostosa de fazer todo dia. Agora não, eu sou crente, né? Então eu volto para casa, tomo banho, janto,
ele só tinha um filho, né? Eu fico lá com minha esposa e meu filho, a gente olhando para a cara um do outro, o que a gente vai fazer? Agora a gente é crente. Então, todos falaram, é isso que a gente quer. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, me dá vontade de chorar, de alegria. A minha vida mudou. Olha que eu já era pastor há muitos anos. Eu e minha esposa já tínhamos, na nossa opinião, o melhor casamento do mundo, ainda temos. Mas Deus sabe, tinha um vazio dentro de nós, por falta desse purê. E quando nós começamos a ter esse purê, Deus sabe, tudo mudou na nossa vida. Eu comecei a ter amigos de verdade, profundos. E a gente toda hora junto, conversando, fazendo as coisas juntos, saindo para comer juntos. Tanta alegria, tanto amor, tanto carinho. Sabe o que acontece? Nossa vida mudou. Nós aprendemos o seguinte: alguém está com parentes doentes no hospital, ele convidava a gente ia junto, orava para a pessoa. A gente se unia um casal, e aí a gente ia visitar outro casal, e brincávamos juntos, jogávamos dominó juntos, fazíamos um jogo de vôlei junto, uma feijoada junto, toda semana, praticando. Agora, essa profunda comunhão de estar junto toda hora, porque as batatas têm que ser amassadas, é junto, mas é uma koinonia com propósito. Diga, koinonia com propósito. Em outras palavras, não é só se ajuntar e contar piada evangélica e ficar rindo e comendo junto. Não, é se ajuntar, pode contar piada, pode falar das coisas, mas tem um objetivo maior. Olha esse texto em Hebreus 10, 24 a 25. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. E ainda mais agora. Então, olha só, ele fala, na outra versão ele fala, estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras. Então, olha só, irmãos, olha só, a gente se unia, estava lá comendo uma feijoada junto, brincando, contando piada evangélica, mas todos, olha aqui, todos nós com o objetivo maior de quê? De ajudar um ao outro a ser mais íntimo com Jesus, né? Então, naquele bate-papo, aquela brincadeira, aquele amor, aí um falava assim: gente, eu estou tendo dificuldade de ser fiel no meu tempo a sós com Deus todo dia. Eu sei que não é para ser uma religião, eu sei que não é para ser uma rotina, mas eu queria ser mais disciplinado. Eu não estou conseguindo ser fiel. Tem alguém aqui que pode me ajudar? Ele se abria lá durante a feijoada. Aí o outro falava: cara, eu tinha esse mesmo problema. Aí eu aprendi que o importante é ter uma hora certa por dia, uma hora certa e um local certo. Se você tiver uma hora certa e um local certo já na sua agenda todo dia, por exemplo, você levanta meia hora mais cedo e aquele sofá lá na sala da sua casa, quando está todo mundo dormindo, você vai tirar alguma coisa assim, talvez é uma árvore, alguma coisa, um local certo, um horário certo. O outro falava: uau, legal. E aí o outro falava assim: eu até fiz isso, porque você tinha me falado, né, irmão? E eu estou fazendo, estou sendo fiel agora, todo dia, está dando certo. Só que tem um problema: eu vou ler a Bíblia e minha mente fica vagando. Eu estou lendo aqui na minha mente, mas eu não está registrando, eu estou pensando em outras coisas que eu tenho que fazer durante o dia. E o outro fala: pois é, eu também tenho esse problema. Aí o outro fala assim: rapaz, eu tinha esse problema. Aí eu aprendi, não foi, pastor, que você me ensinou? Que a gente lê quando está sozinho com Deus, mas muitas vezes lê em voz alta, baixinho. Você sabia que os hebreus faziam isso? Você sabia que a palavra não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite? Essa palavra medita é murmurar, é falar baixinho.
Então, eu aprendi quando eu li a Bíblia sozinho e eu pronuncio mesmo baixinho, ajuda a manter minha mente. Uau, que legal! Aí um está ajudando ao outro. E aí você ganhou seu vizinho para Jesus. Como foi para você ganhar? Rapaz, eu fiz assim, assim, assim. Ah, que legal essa ideia, cara, eu vou fazer também. Então, irmãos, a gente saía das nossas feijoadas, do nosso churrasco, do jogo de vôlei, a gente saía voando, com mais intimidade com Jesus. Durante o vôlei, se alguém, no calor da competição, agisse com falta de amor, lá no intervalo você via um outro irmão falando com ele aqui em particular. Depois ele voltava do intervalo e falava: gente, quero pedir perdão, que eu não falei com tanto amor. Irmãos, a gente estava crescendo espiritualmente. Coinonia bíblica é com propósito, é comunhão com propósito. Não é comunhão só por ter comunhão. Isso não é coinonia bíblica, não. Muito que os evangélicos chamam de comunhão não é comunhão de verdade. Coinonia bíblica é algo que te estimula a crescer espiritualmente, ficar mais íntimo com Deus. Depois daquele tempo junto, está todo mundo mais íntimo com Deus, com saudade de Jesus, querendo tirar mais tempo na palavra, querendo tirar mais tempo na presença de Deus. Meu Deus, é gostoso demais esse tipo de comunhão. É maravilhoso, é maravilhoso. Aí, a anfitriã um dia foi contar o testemunho. Olha o testemunho que ela contou. A irmã Sandra Coimbra. Nunca vou esquecer esse testemunho. Ela chegou na frente da igreja. Não sei se o Júnior Rocha e a Vângela lembram desse testemunho. Lá numa grande conferência de células. Ela falou: gente, isso que o pastor Eibe está falando sobre purê de batata realmente revolucionou a nossa vida. Eu que sou anfitriã da célula lá em casa, essa é a célula dos empresários. E irmãos, ela falava: eu preparava comida com toda alegria, limpava meu apartamento com toda alegria, mas a célula, para te dizer a verdade, era tão sem graça, que quarta-feira à noite, que era a noite da célula, era a minha pior noite da semana. Porque, ai meu Deus, é muita gente chegando em casa, a gente olhando para a cara um do outro. E irmãos, os irmãos chegavam lá, e era só, muitas vezes dava bem poucos empresários. Aí um olhava para a cara do outro e falava assim: eu convidei o fulano e não quis ir. Eu convidei o ciclano também, que não quis ir. Eu convidei meu vizinho, não quis. Ele falou que vinha, mas não veio. Aí todo mundo assim, está entendendo? Porque nós não praticávamos o purê de batata. Nós não praticávamos. Ela disse: irmãos, depois que nós começamos a praticar esses princípios do purê de batata, sabe o que aconteceu, irmãos? Começou a aparecer tanta gente, porque o mundo está morrendo de fome desse tipo de amor. Mas era tanta gente, tanta gente, tanta gente. E sabe o que ela disse? Irmãos, a semana toda eu não posso esperar até quarta-feira, porque agora são meus amigos, são íntimos comigo, são minha família. Eu fico esperando a semana toda, eu não posso esperar até quarta-feira chegar, porque vai ter toda a minha família junto aqui com amor, com carinho. Ela disse: é o melhor, antes era o pior dia da semana para mim, agora é o melhor dia da semana. Eu amo estar junto com meus irmãos. Irmãos, foi convertendo tanto empresário. Sabe por quê? As pessoas estão morrendo de fome desse tipo de amor verdadeiro. E já começou a converter tanta gente. Aí mudaram o nome daquela célula. Eu acho que antes era tipo Avante com Cristo, alguma coisa assim, o nome da célula. Mudou o nome da célula para purê de batata. Aí ela multiplicou, aí tinha purê de batata 2, aí purê de batata 3, aí purê de batata 4. Era uma loucura, irmãos. E sabe o que aconteceu? Quando ela deu testemunho, outros líderes de célula que estavam na audiência falaram assim, ficaram com uma... Eu lembro a irmã Dora, por exemplo. A irmã Dora estava lá, uma jovem. Ela falou: pastor, quando eu vi a irmã Sandra contando o testemunho dela, me deu uma inveja santa, porque a minha célula era um saco de batata, vou ser honesta. Mas pastor, eu decidi, nós vamos virar purê de batata. Aí eu reuni com minha célula, falei: o que a gente faz? Eles falaram: vamos começar todo sábado de manhã, tomando café junto, bem cedinho da manhã, vamos. Aí um trazia queijo, outro trazia o pão, outro trazia os ovos, outro trazia presunto, outro trazia as frutas, e aí juntava, e às vezes até celebrava o Santa Ceia junto lá, aquela festa ágape. Meu Deus, ela falou: pastor, hoje nós estamos vivendo um purê de batata na nossa célula.
Sabe, queridos, não é uma coisa difícil não. E tem mais, é a coisa mais gostosa que existe. Deus é interessante, Deus nos dá ordens gostosas, né? Alegrai-vos sempre. Outra vez eu digo alegrai-vos. Reunir sempre um com o outro, estimulando um ao outro ao amor. Uau! Irmãos, esse é o nosso Deus. Antes de encerrar, deixa eu contar mais uma história para vocês. E eu termino com essa história. Uns irmãos chegaram para mim e falaram assim: pastor, o senhor pode orar para a irmã fulana? Eu até esqueci o nome dessa irmã. O senhor pode orar para a irmã fulana? Eu falei: sim, porque ela está com câncer de mama. O senhor pode orar por ela? Posso. Tá, porque ela é da nossa célula. Ah, vocês são da célula de quem? Do irmão Denis. O irmão Denis que é o nosso líder. Ele está mobilizando muita gente para orar. O senhor pode orar? Posso orar, sim. Me deram o nome aqui, eu orei. Depois me contaram como que foi. Que coisa. Seguinte, essa irmã estava com câncer de mama. Tinha feito exames, a mamografia, constatou câncer. E aí o médico falou: tem que voltar tal e tal dia para fazer a cirurgia. Vai ter que operar, né? Tirar. E ela ficou com muito medo. Ela era uma irmã muito simples. Ela ficou com muito medo da cirurgia. E ela falou: ai, estou com muito medo. Mas ela não... Ela era muito tímida. E aí um dia, com a discipuladora dela, ela se abriu. A discipuladora falou: irmã, por que você não pediu oração na célula? Aí eu fiquei com vergonha. Ela falou: mas eu posso falar para o nosso líder de célula, para ele pedir oração para a célula? Ela falou: pode, claro, vou ficar muito feliz se você pedir oração da célula. Aí ela falou para o irmão Denis. Sabe o que o irmão Denis fez? Isso era antes da época do WhatsApp, não tinha grupo de WhatsApp naquela época ainda, né? Sabe o que o irmão Denis fez? Ele convocou uma reunião de emergência. Não no dia da célula. Falou: emergência, mandou recado para todo mundo. Venha para uma grande reunião de emergência. Todo mundo chegou lá. Falou: sim, irmão Denis, qual é a emergência? Ele falou: eu convoquei vocês porque a nossa célula está com câncer. Primeira vez que eu vi isso, eu pensei: o Denis exagerou. Mas depois eu entendi que o Denis tinha razão. O que a Bíblia fala? Quando um membro sofre, todos sofrem juntos. E ele falou: nossa célula está com câncer. Aí todo mundo tomou um choque. Como assim? Aí ele falou: a irmã fulana está com câncer e ela não estava querendo fazer a cirurgia, ela está com muito medo. Vamos orar por ela. Vamos orar que ou ela vai ser curada, não vai ser preciso fazer cirurgia, ou se Deus quiser usar os médicos, que vai ser uma cirurgia tão bem sucedida e tudo com sucesso. Amém? Amém. Oraram, foram pedindo todo mundo para orar, oraram. E a célula toda, mas pagou o preço, jejuando, orando. Aí depois os irmãos chegaram para ela e falaram assim: irmã, nós temos tanta certeza que Jesus está fazendo um milagre. Irmã, faz um exame, mais uma mamografia antes de fazer essa cirurgia. Falou: tudo bem. Ela foi fazer a mamografia. Aí os médicos, ela não tinha feito cirurgia. Os médicos: uai, peraí, cadê a outra mamografia? O que aconteceu? Mas nenhum traço de câncer, totalmente curada. E aí foi levado para o culto de celebração. E aí foi levado as duas mamografias. Olha aqui, antes da oração da célula, depois da oração da célula, sem nenhuma cirurgia, 100% curado. A igreja de Jesus reúne a semana toda nas casas, nas praças, nas escolas, nos colégios, na universidade, nos restaurantes. E no final de semana ela vem para o culto de celebração para celebrar os milagres que Jesus está fazendo a semana toda. A igreja de Jesus marcha em frente, porque isso é só o começo. Amém?